Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. No programa de hoje, vamos conversar com Sanciaray Vargas, especialista em desenvolvimento e soluções para RH e sócia também e CEO da Menvie. Acertei os nomes, mas não expliquei o que é Sanciaray, né? Já vamos começar com um nome diferente. O que significa e o que quer dizer? Então, a minha mãe, indo para o hospital, ela escolheu esse nome, né? A minha mãe é da época do programa do Tio Tony. E aí... Agora, quem está em casa agora começou a chorar da nossa época e quem não é da nossa época não sabe que Tio Tony era um mágico, né? Tio Tony eu conheci, fui assistir quando era pequeno. Sim. E foi uma lenda, né? Um dos mágicos regionais. Hoje o pessoal está acostumado com a internet, com mágicas espetaculares, mas o Tio Tony fazia, com pouco recurso, coisas incríveis. E eu tive a oportunidade de ver o Tio Tony no finalzinho da vida, já em festas de criança. Ou seja, ele não parou nunca, independente da idade, porque era o negócio dele. Que bacana, e aí? Então, uma menina foi se apresentar no programa do Tio Tony e a minha mãe disse que ela era bem pretinha, bem gordinha, muito simpática, carismática, uma voz linda e o nome dela era Sanciaray. Aí foi. Pronto, aí já ficou esse nome. Pro hospital, ela não sabia nem o significado. Depois eu que fui pesquisar e descobri que queria dizer Terra do Sol Nascente. Terra do Sol Nascente, que legal. Então, e o teu apelido? Sami. Sami ficou perfeito. Se eu não Mas conseguir fácil, falar fica todo, Sami tá ok. Sim, tá autorizado. Tu pode chamar de Tchê, que eu atendo. Tá bom, Tchê. E aí, Tchê, daí não tem erro. Mas, Sami, sempre nessa primeira etapa do programa eu peço, contextualiza a tua história, assim, como é que foi tua jornada e por que RH? Como é que foi, né, todo o processo e o que te motivou a atuar nessa área? E depois a gente vai falar um pouco mais dos desafios que tu está enfrentando e o que tu vai enfrentar. Certo. Bom, na verdade eu trabalhei em várias áreas antes de entrar no RH, né? Eu já fui atendente de call center, já trabalhei, já fui empreendedora, já fui sacoleira, viajava para São Paulo, fiz muita coisa antes de entrar no RH. O que tu vendia, criatura? Então, como eu trabalhava no call center, um dia eu me lembro, pensa num call center, 300 mulheres, né? Adoram comprar uma coisinha. E aí eu lembro que um dia eu cheguei com uma leg e todas gostaram daquela leg. Onde é que tu comprou? Ai, busca pra mim. Tá, não, mãe, eu te trago. Me deram um dinheiro, eu fui lá e comprei. Aí a leg era R$25 e a colega disse, eu vou te dar 30 porque tu foi lá buscar pra mim. No outro dia, quando eu cheguei na empresa, disseram pra mim, Sami, é tu que vende leg, né? Não vendo, mas eu trouxe para a colega. Não, mas traz para mim e foi assim que começou a minha carreira de empreendedora, né? Então eu comecei a comprar, aí eu estourei o estoque do vendedor, ele disse, por que tu não vai lá no Brás comigo comprar? E eu comecei a viajar para o Brás, comecei a comprar, não conhecia o Brás, comecei a viajar para o Brás e comecei a vender leg no call center, foi assim que eu comecei. E qual era o call center na época? Da Claro, SA, que ficava no centro de Porto Alegre. Ah, eu conheci ali na Alberto Bins, embaixo do Sicredi, entre os Sicredi, estive lá. Sim. Uma vez eu entrei lá, sabe como? Como? 2006, não sei se era essa época. Se fosse te lembrar, o pessoal falou que só Deus para ajudar nas metas e tal, e eu fui vestido de Deus, filho. Mentira! Depois te mostro as fotos, que não é uma coisa que interessa agora, mas deu um déjà vuzinho assim. Sim. Eu falei, se é isso que falta, deixa que eu sou parceiro de Deus, né? Levo daí só fiquei 3 minutos só com o personagem, só para entrar, para dizer que sim. Porque é desafiador o televendas, né? Não é fácil. Hoje, com videochamada, é muito mais fácil, mas na época era meta e correria, né? Mas aí começou a crescer alegre. Comecei a empreender ali, né? E sem saber que eu estava iniciando minha carreira ali no empreendedorismo, né? Só que o call center acabou indo embora. Sim. E daí todas as pessoas foram desligadas ali. Sim. E eu procurando emprego, naquela época eu fui na feira de empregos, lá no Mercado Público em Porto Alegre. Pensa. No Mercado Público. 500 pessoas, aquela fila. Onde vai comprar queijo e salame. Sim, eu fui. A minha mãe, Amanda, tá tendo uma feira, por que tu não vai? Tinha saído 2 meses do call center, não estava procurando emprego ainda e resolvi ir lá. Que idade tu estava nesse momento? Nessa época, isso foi em 2007, eu estou agora com 44, vamos fazer uma conta aí. Ah, eu não sei fazer de cabeça, mas tu era mais nova. E aí? Isso foi 2012, tá? Show. 2012, 2013. Então, quando eu fui lá procurar emprego, tudo, aí me conectaram com essa vaga da Menvie. Então, quando eu entrei na Menvie, eu entrei para a CCS, para cuidar, para ajudar, apoiar na área de
suporte ao produto. Porque como eu tinha experiência no saque, né, tinha experiência com atendimento ao cliente, eu fui contratada para isso. Só que eu fiquei muito insegura na época com a vaga, porque era uma empresa que estava começando, tinha 1 ano só, tinha 18 clientes e tinham 3 colaboradores. Era o empresário, que era programador, o sócio também era programador e uma menina no financeiro. Caraca. E eu fui contratada para ser suporte ao produto. Que tri. Isso em 2012, 2013. Sim. Aí quando eu entrei, né, cheguei em casa, conversei com meu marido, um pouco insegura ainda com aquilo, né, mas será uma empresa que está começando? Mas eles disseram que eles vão dar oportunidade. Se a empresa escalar, que quem começar com eles vai ganhar oportunidade. E eu acreditei. Teve a visão. Acreditei. E daí, essa é a primeira característica, eu acho, né, de uma empreendedora, é conseguir enxergar, né? Eu vi que tinha potencial ali. Naquela época, em 2012, 2013, RH era uma área de ninguém. As empresas de desenvolvimento nunca se preocupavam em investir no desenvolvimento de software para RH, porque quando o empresário olha para o desenvolvimento da empresa, para a contratação de ferramenta, normalmente olha para a área comercial e não olha para a área de gestão de pessoas. Então, era uma área que não tinha tanto investimento. Então, o nosso foco era desenvolver soluções para esse mercado. Então, começamos, acreditei. Como eu acabei me saindo muito bem nessa época no CS, depois eu migrei para a área comercial, porque eu entendia muito do software, conhecia muito software. 2 anos depois já fui para a área comercial. Depois me tornei líder comercial. E logo em seguida, aí, quando foi em 2016, o dono da empresa me convidou para ser sócia dele. Então a promessa que ele tinha feito em 2012, ela se concretizou. Só que eu engravidei do meu 2º filho. No mesmo dia que ele foi me convidar para ser sócia. O que tu acha que aconteceu? Foco no filho. Ele disse, olha só, vamos dar uma segurada. Tem o teu filho, quando tu voltar a gente conversa. Eu, meu Deus, agora eu vou perder minha oportunidade. O que aconteceu? A empresa lançou os produtos, continuei trabalhando na empresa. Na licença maternidade não consegui me afastar, então eu respondia meus e-mails. Eu atendi o telefone, continuei focando na empresa, até para mostrar que eu tinha interesse de continuar. E quando foi ali em 2016, final de 2016, quando eu voltei, eu me tornei sócia. Que bacana. Por que trabalhar nessa área de RH e por que eu acreditei nisso e eu quis trabalhar nisso? Escutar o cliente, entender as dores, pensar junto com ele sobre soluções. E a promessa da MEI era entregar soluções que contribuíssem para uma gestão mais humanizada. Em tempos de tecnologia, é difícil a gente falar em gestão de pessoas humanizada, porque às vezes a gente pensa muito em ferramental e a gente não olha como que isso pode contribuir, não só para a gestão, mas para o desenvolvimento de pessoas. Sim. Com as plataformas de RH, hoje tu consegue fazer a gestão de pessoas, olhando para competências, direcionando essas pessoas para que elas possam contribuir de fato nas áreas, com base não só no seu conhecimento e experiência, mas as habilidades que são inerentes da pessoa. Exato. Ter a oportunidade de fazer uma gestão de pessoas, fazer um processo de recrutamento e seleção às cegas, olhando apenas para competências, antes de conhecer a pessoa. Eu consigo ter equipes mais diversas, olhar para esse processo com mais empatia também. Às cegas eu nunca tinha ouvido falar. Sim. Explica um pouco melhor isso. Hoje há ferramentas para vídeo entrevista, onde tu consegue elaborar perguntas, enviar o link para essa pessoa responder as perguntas sem nenhuma participação do recrutador. E através das respostas que a pessoa vai dar, seja do comportamento, a postura que a pessoa vai ter diante da câmera, eu consegui fazer uma leitura dos sentimentos, da veracidade daquelas respostas, se a pessoa ficou nervosa, quais as habilidades que ela consegue demonstrar ali já de dicção, de comunicação, e eu consigo fazer toda essa leitura sem conhecer a pessoa. Que interessante, porque tu falou a palavra-chave, veracidade, é tudo que não existe numa entrevista quando a pessoa precisa muito de um trabalho e o entrevistador precisa muito preencher a vaga e às vezes parece, né, de alguns RHs que eu acompanho e tenho algumas empresas que eu atendo, é uma queixa comum, dá um pacto ali de vamos se ajudar e daqui a 3 meses ficou ruim para um, ficou ruim para o outro, porque ninguém sustenta uma mentira mais de 3 meses. E se aguentou 3 meses, não vai mais de 1 ano, né? Quanto antes tu detectar o que realmente é verdade, e cada vez mais as pessoas estão buscando gente de verdade. Eu tenho até um termo para isso, que eu inventei, que é fake. Você já deve ter ouvido falar, né? Qual é? Fake, a palavra fake hoje qualquer um usa, né? É como no fake news, mas eu estou chamando de profissionais fake. Tu vai num lugar onde tem uma recepcionista, ou um recepcionista, tanto faz, vai estar escrito recepção e tu é mal recebido. Já deve ter acontecido contigo. Sim. Eu viajei agora, a última semana,
milhares de quilômetros, e quando tu chega no hotel, tu só quer ser recebido e de maneira rápida. E muitas vezes tu é mal atendido, pega um táxi do aeroporto para lá e o taxista dirige mal. E ele só tem que fazer isso, dirigir bem. Sim. E tu vai no gerente que não gerencia, um atendente que não atende, um vendedor que não vende, que não bate meta. Então, é impressionante como muita gente hoje erra no básico, né? Sim. Foi contratada para uma atividade complexa ou simples, mas não no currículo está ok. A pessoa tem a formação, mas o comportamento não está à altura. Então, essa ferramenta, ela é revolucionária, porque tu já economiza tempo e energia. Quando tu tomar uma atitude, ela tem um grau de assertividade muito maior. Claro, e o que tem... Por muito tempo a gente teve um viés aí nesse mercado que as plataformas de mapeamento de perfil comportamental, elas eram restritas aos psicólogos. Então, apenas o psicólogo ele tinha permissão e conhecimento para fazer aquela aplicabilidade. O que mudou? Hoje eu tenho várias plataformas de mapeamento de perfil, não só a Menve, tem várias plataformas de mercado, onde eu consigo, após a resposta de um questionário, enxergar as habilidades comuns dessa pessoa que está participando daquele processo e fazer um match com essa vaga. Então, eu enxergo o que eu preciso de habilidade, o que essa pessoa tem e o que eu posso ter dificuldade. Não apenas enxergar os potenciais que batem, mas enxergar as habilidades que essa pessoa não tem e, com base nisso, eu antecipo os problemas que eu posso ter no futuro. Claro, e como treinar e como talvez fortalecer esse ponto. Eu direciono o desenvolvimento dessa pessoa. Claro. Né? Eu acho também que algo que é oportunidade para lideranças usarem esse tipo de ferramenta, não só restrito ao RH ou recrutamento e seleção. Tem que haver uma passagem de bastão do RH para a liderança, para ela conhecer de fato esse colaborador quando ela contrata e ela direcionar esse desenvolvimento. Perfeito. Deveria ser um compromisso das lideranças desenvolver pessoas. Não é apenas apresentar metas, porque a pessoa que está ali naquela organização, ela cede o tempo dela para que a empresa possa escalar resultados. Mas ela também tem objetivos. Perfeito. Ela está ali por um motivo também. E esse assunto é tão interessante que liderança e desenvolvimento de pessoas que vai precisar de um bloco só para isso. A gente vai fazer um rápido intervalo, não sai daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Sanciaray Vargas, especialista no desenvolvimento de soluções para RH. No outro bloco, a gente terminou falando sobre desenvolvimento de lideranças, né? Sim. Para ti hoje, qual é a maior dificuldade nessa área? É formar um líder? É formar um líder que saiba repassar? Porque não adianta tu ter um cara que sabe muito e ele não compartilha, não forma. Eu tive muitos professores na faculdade assim, o cara é uma sumidade, só que no dia da prova todo mundo ia mal. Ele não tinha didática e muito menos engajava a turma, né? A gente tinha que goela abaixo. Como que está essa área e como é que tu vê isso nos teus clientes? Eu vejo dois problemas, basicamente. Tá? Um problema que é um pouco mais antigo, que a liderança ela era promovida numa vertical, onde a pessoa escalava o crachá e, às vezes, ela não tem nenhuma competência de liderança. Ela conhece muito bem o trabalho, ela fez uma transição de cargos ali, mas quando ela chegou no cargo de liderança, na verdade, ela não foi preparada para liderar. Ela só era uma pessoa que fazia muito bem seu trabalho. Então, acho que isso ainda acontece muito. E é algo que tem que ser visto, né? Eu preparar a liderança para ela poder desenvolver pessoas. E o que eu acho que é um problema mais atual é que as empresas estão empilhando o ferramental e não estão fazendo o básico. Concordo. Eu acho que a liderança falta, às vezes, um tempo de qualidade, sentar com aquele colaborador e entender de fato por que ele está ali. É uma pergunta básica. Boa. Por que ele está ali naquela organização? As empresas esquecem que as pessoas também têm os seus objetivos pessoais para escalar. Então, elas estão ali não pela empresa, eu estou comprometido contigo, mas eu também tenho meus objetivos. Como que eu, como empresa, posso contribuir? Essas novas gerações, elas não se importam com crachá e transição de cargo. Elas se importam com o seu desenvolvimento. Então, eles querem saber qual o próximo passo que eles querem dar. E não necessariamente, às vezes, é sobre um cargo ou sobre um salário. É sobre o meu desenvolvimento. Então, acho que a liderança tem que olhar mais para isso. Entender por que a pessoa está ali e como a empresa pode contribuir para juntos chegarem
aos seus objetivos. Essa pergunta é maravilhosa porque a partir do momento que tu faz ela, já bota o colaborador a ter que desenvolver isso melhor também, né? Porque muitas vezes o pessoal quer crescer, só não sabe exatamente para onde. E ninguém acorda de manhã pensando, hoje eu vou dar o sangue para bater a meta do meu chefe. Quais são as coisas que eu vou bater, né? Por que eu vou bater as da empresa se as minhas já não fui, né? Sim. Tem às vezes uma premiação, eu participei de uma empresa agora que a premiação era para o Rio, e o cara não conhece ainda Beto Carreiro, né? Então, muitas vezes as metas menores vão fazendo com que a pessoa se dedique e respinga, óbvio, na meta macro, né? Sim. Mas fazer a pessoa ter a automotivação e não depender toda hora de um chefe ou de alguém lá dando um gás, né? Sim. Se de dentro para fora é uma coisa que eu percebo direto que não tem. Eventos. Tem um congregar, né? Que é um clássico todo ano, 3 dias na PUC, né? Um evento, um congresso de RH já consagrado, mas tem eventos menores ao longo do ano e tu organiza e participa de alguns. Sim. Comenta isso, como é que é organizar além do teu terreno, né? Sim. Tu querer cuidar do pátio e, quiçá, de uma comunidade. Eu participo de muitos eventos, Congrega RH, que é no Rio Grande do Sul, o Conar RH, aqui em São Paulo, e eu recentemente participei, sou co-realizadora do Despertar Innovation Day, que aconteceu em Porto Alegre, no Now Love Space, aqui em Porto Alegre. E o que foi diferente dessa experiência de eu estar com um stand no evento e eu ser a co-realizadora no evento? É tu escolher as pessoas que vão ter palavra nesse evento e tu conseguir direcionar esse conteúdo para entregar de fato o que as pessoas estão buscando, conseguir compartilhar assuntos relevantes que são pertinentes aos desafios de cada um. Esse evento Despertar, quando ele foi pensado, idealizado, é a 4ª edição já, a ideia era fortalecer empreendedoras nos seus desafios. Só que ao longo do tempo, outras mulheres foram se conectando a esse evento. Não só empreendedoras, mas empresárias, que também queriam entender melhor como escalar melhores resultados nas suas empresas, e mulheres que são CLT, que estão em transição de carreira, querendo empreender, mas têm medo, mas não sabem por onde começar, e tem aquelas mulheres que são CLT, são liderança, querem continuar sendo liderança, só que querem também liderar de uma forma melhor. Nesse evento não se falou só sobre liderança e gestão de pessoas e empreendedorismo, a gente falou sobre a saúde da mulher. Nesse momento, eu acho que é a doença do século. A doença do século é saúde mental. Perfeito. Então, será que se eu não estiver cuidando da minha saúde, eu vou conseguir fazer uma gestão adequada de pessoas? Não vou. Se a mente não estiver legal, tudo, inclusive o sexo, tudo inclusive desligando. O sexo. E é legal porque não se fala muito disso. Nós falamos sobre sexo também no evento, por isso que acabei trocando a palavra. Não, e é legal porque aqui a ideia é que a gente fale de tudo, né? Sim. Mas eu percebo isso, as clássicas como burnout, como ansiedade, como conciliar a família e etc. Está sendo discutido isso, né? Sim. Porque se tem vários, ao longo dos anos, vieses, né? Onde nem sempre a mulher, no caso, né, no evento como tu colocou, conseguiu tomar o pé de tudo. E se tu enxerga uma colega que já atravessou o pântano, que ela está atravessando, fica muito mais fácil, né? Tu dá a mão para uma coleguinha que já cruzou, diminui tempo, sofrimento, para que tu consiga ter soluções que talvez sozinha tu ia apanhar muito para descobrir, né? E a gente vem de uma geração que apanhava, lembra? Sim. Que era no chinelada. Hoje já é outro tipo de comunicação. Então, esse novo modelo, não são todos os lugares que tem, né? Às vezes, num evento desse, muda a vida da pessoa. E a gente teve uma pauta que foi bem relevante também, não só saúde mental, mas a gente falou sobre assédio nas organizações. Sim. Agora, com a atualização da NR1, as empresas vão precisar mapear psicossocial e entender se há situações de assédio. E eu li recentemente uma entrevista na Exame, onde 43% foi 1.200 mulheres entrevistadas. Dessas 1.200 mulheres, 43% das mulheres alegaram se afastar de organizações, de multinacionais, por motivos de assédio. E 29% por motivos de falta de oportunidade. Então, assédio ainda está maior do que falta de oportunidade. Inacreditável.
Então, a mulher, além dela já ter um cenário desigual, às vezes competitivo, ainda tem que se preocupar com coisas que, na verdade, não deveria ter que se preocupar, né? Que é a questão do assédio moral. Moral, envolve tudo, né? Como que está o futuro? Assim, se tu pudesse viajar no tempo 5 anos para frente, como que tu acha que vai estar, tanto de tecnologia, quanto de ferramentas, quanto de comportamentos, com o ritmo que está hoje, como é que vai estar esse cenário? Como a gente falou de RH e falou de liderança, eu vou fazer um comentário fazendo gancho dos 2 pontos, tá? Eu acho que o RH está com a faca e o queijo na mão. É só cortar. Olha então, aí. a gente nunca teve tanta ferramenta disponível e eu acho que a partir do momento que a gente tem ferramental, a gente vai gastar tempo pensando em gestão de pessoas, fazendo o trabalho que sempre deveria ter sido feito. Né? Que é ter tempo de qualidade com as lideranças para falar de gestão de pessoas eficiente de fato. E falando de liderança, de mulheres na liderança, eu acho que as mulheres entenderam em algum momento que nós temos um lugar à mesa. Aprenderam a se posicionar. Eu acho que falta ainda sororidade, as mulheres têm que trabalhar mais juntos, competirem menos entre si, porque já basta o cenário desigual, então não vamos competir entre nós. Agora tu tocou no ponto que eu tenho que falar. Fala. Tem isso, né? Tem. É a tal da briga de beleza. Tem. Já foi disputa o de tempo vaidade. Né? E não é só mulher, entre homem também, né? Não, Sim. Não quer dizer o sexo em si, mas em que momento a galera decide trabalhar junto? Porque quando dá isso, sempre dá resultado. Sim. Incrível, né? E eu vi isso no evento, nós reunimos 500 mulheres. Que tal? E no final do evento a gente disse, vocês estão aqui não só para trocar cartão, vocês estão aqui para fazer negócios. Então eu acho que era essa viradinha de chave que faltava, os homens acabam sendo mais agressivos nesse sentido. Eu acho que a mulher, ela acaba sendo um pouco mais insegura, teve esse perfil por muito tempo. E a mulher entendeu que não. Se posiciona dessa forma, tu está aqui para fazer negócio. Então, eu vejo já que antes era um potencial e eu acho que hoje a gente já está gerando melhores resultados. Tem uma frase, né, que se tu não entende de pessoas, tu não entende de negócio, porque negócios são feitos por pessoas. Tem muita gente que fala, nosso negócio é B2B, é empresa a empresa. Nunca é, né, porque é o fulano de tal que vai ligar para fulano de tal, ou Exatamente. um e-mail, e são 2 pessoas que vão conectar, né, Sim. não são... As marcas se conectam por si. Sim. E quantos negócios acabam não evoluindo justamente porque a pessoa ainda não entendeu que o foco são pessoas, né? Sim. E se fosse fácil, todo mundo faria fila de manhã para comprar o teu produto, né? Eu acho que as mulheres elas têm que se arriscar um pouco mais, sabe? Sim. O que eu vejo assim, se eu te convidar, olha só, vamos fazer um evento? Talvez a tua primeira resposta, vamos. Aonde? Quando? Se eu perguntar a mesma coisa para uma mulher, ela vai dizer, como é que eu posso te ajudar? Tá, mas me fala melhor. Ela não vai dizer vamos antes, ela vai querer entender todo o detalhe. Eu acho que o homem se arrisca um pouco mais. Sim. Então, acho que esse comportamento tem que mudar. Por isso que o homem morre antes, né? Porque acaba aceitando os convites dos amigos boca aberta para fazer a pescaria sem saber que lá na Amazônia tem o peixe que é elétrico. Esse dia eu recebi um vídeo e aí mostra isso, né? 1, 2, 3 e já. E eu acho que a mistura disso seria o ideal, né? Arriscar mais e ao mesmo tempo com esse tato feminino de não deixar os detalhes tão de lado, né? Esse seria o mundo perfeito, né? Tu conseguir ter uma equipe onde todo mundo se completa. Uma última pergunta, como que tu faz hoje justamente para conciliar, né? Porque tu tem que ser o exemplo do que tu está pregando, né? E hoje, o que foi o maior desafio para que tu consiga hoje poder ser seguida, admirada e acompanhada? Bom, eu sou mulher, eu tenho 2 filhos. Antes de ser a Sansserai CEO da Menve, eu sou esposa do Diogo, né? Eu sou filha da dona Cláudia. E eu acho que cada pessoa acaba criando o seu próprio sistema para fazer tudo funcionar. Eu criei na minha cabeça várias caixas. Então, quando eu estou na caixa CEO da Menve, eu não fico pensando na caixa da Sansserai mãe, da Sansserai filha, da Sansserai esposa. Boa. Eu funciono dessa forma, porque não existe o profissional e a pessoa. É uma pessoa só. Então, eu acho que a gente tem que criar um sistema para que a gente consiga, quando a gente está... Eu estou aqui contigo agora, eu não estou pensando em mais nada, eu estou aqui contigo. Eu estou 100% nessa caixa aqui, focada no que a gente tem para entregar aqui. Presente. Não estou pensando no filho, não estou pensando em outras coisas fora do trabalho. Então, eu acho que criar esse sistema é importante. E cada pessoa vai achar uma forma de lidar com isso, organizar isso, né? Perfeito. Sami,
foco no agora é o maior desafio, né? Sim. Não está no futuro nem muito no passado. Sim. Estando no passado, tu fica, né, com aquela depressãozinha, muito no futuro ansioso. Se foca no presente, a gente está no lugar certo. Obrigado por estar no presente aqui comigo hoje, né? E para você que assistiu ao vivo ou se você está assistindo esse programa em outro momento, compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode servir. Obrigado e o Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa.